Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso curso gratuito de gestão de processos. Se você não for inscrito no nosso canal ainda, por favor, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente. Nos apoie dessa forma, estar aqui sempre trazendo conteúdo para você. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a notação BPMN, para você ter uma compreensão mais prática do que ela significa. Lembrando que aqui no canal a gente tem um curso gratuito também de mapeamento de processos, em que você vai conseguir aprender muito mesmo sobre a prática do BPMN utilizando ali o Visage, tá bom? Então, vamos lá, né, conhecer um pouquinho mais sobre isso. Eu vou fazer um overview para quem ainda não assistiu lá as videoaulas e também para quem quer tirar alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários alguma dúvida que você tenha sobre a anotação e eu vou tentar te responder da melhor forma possível, tudo certo? Lembrando que essa videoaula aqui ela vai ser dividida em duas partes. A parte inicial nós estamos aqui colocando de maneira livre dentro do YouTube para você, enquanto que a parte exclusiva é somente lá para os nossos alunos dos nossos cursos. Essa videoaula vai estar no nosso curso de gestão de processos e controles indicadores, mas ela pode também aparecer em algum outro curso como suporte, como por exemplo o nosso curso de fluxogramas complexos, simulação e automação de processos, tudo bem? Então veja aí na descrição os links, né, dos nossos cursos, você também pode acessar o site e a partir daí ter uma visão do que nós fazemos em termos de ensino de gestão aqui no Brasil. Rumo a os 100 mil inscritos aqui no canal, peço mais uma vez a sua inscrição, lembrando, claro, que nós estamos aqui criando, né, a maior base de conhecimento sobre BPM no Brasil. A intenção é que fique aqui no YouTube essa grande base, vídeo novo todo dia às 18 horas. Então, sem mais delongas, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Lembrando de um artigo que eu escrevi há muito tempo atrás, acho que em 2015 ou 2016, lá no blog, e eu falava já um pouquinho sobre isso, né, ainda de maneira um pouco arcaica sobre o tema de notações, mas vai ser interessante a gente revisitar esse ponto para podermos comentar aqui sobre o nosso assunto de hoje. Então, compartilhando minha tela, vocês devem estar vendo aí agora esse post, exemplo de fluxogramas em 5 formatos, modelo de fluxograma. Você encontra lá no Produtividade Máxima, já é um post antigo. Ele é de 2016, aqui como vocês podem ver, ó, outubro de 16. E aqui é a minha figura há algum tempo atrás, né? Vamos lá. Aqui eu falo mais um pouquinho sobre o tema, né, de notações, né, tipos diferentes de notação. Eu apresento para vocês alguns, né, o caso da rede Petri, os conceitos associados a ela, né, que é um fluxograma de emissão de um relatório com rede Petri. Depois eu falo um pouquinho sobre o BPMN em si, né, um modelo mais arcaico dele, aqui só um exemplo ilustrativo para vocês, que tranquilamente você conseguiria fazer algo parecido com isso no Visage, mas vocês sabem que a gente trabalha com fluxogramas bem mais refinados aqui, né? Também dá para fazer algo parecido no próprio Visio, né, e outros softwares também que trabalham com BPMN, tudo bem? Quando a gente fala de notação, e aqui já vou abrir o Visage para vocês verem isso na prática, entenda isso como uma linguagem, como uma simbologia, como um idioma para a gestão de processos. Os seres humanos falam idiomas diferentes de acordo com o local que eles vivem, cultura e assim por diante. Igualmente, os processos eles podem ser trabalhados com linguagens diferentes, né? BPMN é uma delas e é uma das mais famosas, né? Ela é feita pelo OMG, né, que é o Object Management Group, que é um grupo que trabalha criando determinados padrões, né? E hoje uma das grandes vantagens de você entender o BPMN na prática é que você pode utilizar fluxogramas não somente para documentar um processo e ter ali um conhecimento da empresa retido dentro da instituição por meio desses fluxos, mas também para automatizar rotinas, para criar aplicativos a partir de processos, para você ajudar num processo de implantação de um sistema posterior, para fazer atualizações de regras de negócio e assim por diante. Então o fluxograma ele não é só um objeto decorativo, quando você faz da forma correta. Ele vai ser utilizado realmente para você gerir atividades dentro do negócio. E aí você entra num outro nível de eficiência diferente do que aquelas instituições que ainda são extremamente verticalizadas e que os processos não se comunicam, tá? Então o BPMN tem uma série de vantagens interessantes frente a outras notações. Eu gosto muito de trabalhar com ele e sempre recomendo às empresas fazerem mapeamento utilizando o BPMN. Né? Quem não faz ainda, eu entendo que tem que avançar nesse sentido, né? Eu entendo que tem suas complexidades, mas é sim uma linguagem muito interessante, uma notação muito interessante para se trabalhar, ok? Inclusive nós fazemos muito consultoria nesse sentido, né? Não somente sou professor, na verdade a minha principal atividade é como consultor, né? Aqui no YouTube eu faço algo adicional, além das minhas atividades como professor, também de extensão em algumas instituições de ensino superior e meus cursos corporativos, né? Caso você precise na sua empresa, você pode também entrar em contato com a gente lá pelo nosso site waconsultoriac.com, ok? Descendo aqui mais um pouquinho, outra linguagem é PC, você está vendo aqui outro modelo, né? Lembrando que você pode acessar, ó, o link é esse daqui, você pode acessar depois para ler com calma o post. Dá para ver um pouquinho das diferenças, né? É visível, é o mesmo processo, mas com linguagens diferentes. Aqui a gente tem a IDF0,
mais um outro exemplo de fluxograma. E aqui eu tenho inclusive um fluxograma híbrido que eu utilizo lá no curso também, feito no Visio, tá? Aqui no YouTube eu só coloquei as aulas de Visage. As aulas de Visio elas são exclusivas para os alunos, né? Então, quem quiser aprender um pouquinho mais sobre as duas ferramentas no uso, né, de documentação de processo, e não somente isso, você pode ver que aqui tem informação de risco, de controle, de oportunidade de melhoria, etc. Aí você vai ter que realmente ir lá no nosso curso para ter acesso a essa informação, tá bom? Indo aqui para o Visage, vocês devem estar vendo aí a tela também nesse momento. Nós temos aqui uma pool, eu já vou excluir ela aqui, porque eu não vou precisar nesse momento. Aqui na lateral esquerda nós temos esse menu com uma série de elementos, né, que vão ser utilizados no nosso processo. Aqui em cima eu tenho outros menus, né? Aqui eu tenho uma paleta, né, nesse menu lateral, e aqui em cima eu tenho outros menus de navegação em que eu consigo ter também outras informações, como a publicação desse fluxograma em um PDF, em um Word, ou a conversão, né, de dados de outras fontes aqui para o Visage, né, e assim por diante. Então tem uma série de possibilidades que eu posso fazer aqui em cima e eu explico isso um pouco melhor lá no nosso curso gratuito e também no nosso curso Gestão de Processos e Controles de Indicadores. Agora aqui na minha lateral esquerda eu tenho elementos que compõem a minha notação BPMN. Então se eu lançar, por exemplo, uma pool, isso daqui, ó, pode deixar o mouse em cima que já explico o que é. Uma pool representa um participante no processo. Um participante pode ser uma entidade de negócio específico, por exemplo, uma empresa. Ou pode ser uma função de negócios, por exemplo, um comprador, um vendedor ou um fabricante, assim por diante. Quando eu lanço uma pool aqui, normalmente ele aparece aqui o nome processo 1. Você pode utilizar assim, né, dizer que o nome do processo, por exemplo, contas a pagar. Mas eu particularmente prefiro fazer o seguinte, eu prefiro colocar aqui, ó, empresa XYZ, certo? E aqui dentro eu vou colocar as lanes, que são as subpartições do pool, né, como sendo os departamentos ou setores dentro dessa empresa que vão se envolver nesse processo. Bem aqui, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho o setor financeiro, ou posso até ser mais detalhista, o analista financeiro, certo? Bem aqui eu tenho o gerente financeiro. Ainda posso colocar um outro aqui de uma área diferente, como por exemplo, a minha pessoa lá do estoque, o almoxarife da instituição, certo? É uma possibilidade também de fazer isso, tudo bem? Então aqui a gente tem as três informações em um local só, três setores. Aí você pergunta assim, poxa, Wellington, mas na verdade nem são três setores, né? São três agentes aí dentro de um processo. Pode misturar o almoxarife com uma pessoa do financeiro? Não deveria ser só do setor financeiro? Não. Quando você trabalha com gestão de processos, você está pensando em funções de negócio, tendo a atividade intercalando, na verdade, transpassando elas. Um fluxo de processo é diferente de um fluxo de atividade. O fluxo de processo ele é interfuncional. Ele pode conectar, ele vai conectar pessoas de áreas ou departamentos diferentes para poder entregar um resultado. Tudo bem? E onde é que você colocaria o nome do processo, por exemplo? Eu colocaria aqui em cima. Por exemplo, conciliação de... ou melhor ainda, inventário de estoque. Pronto. Vou colocar aqui como sendo um processo de inventário de estoque. E aqui eu colocaria uma série de informações sobre isso, né, associados a isso. Talvez o analista financeiro, nesse caso, ele vai participar junto com o almoxarife sob supervisão do gerente financeiro desse inventário. É a melhor prática? Aí, quem trabalha com gestão de riscos ou já fez nosso curso, vai ter pontos para questionar com toda certeza, tudo bem? Mas isso aqui acontece, tá? Acontece bastante, inclusive, do gerente financeiro ser até o responsável pelo estoque lá da instituição, né? Principalmente quando é gerente administrativo financeiro, né? Ele cuida de estoque, cuida de compras, cuida do financeiro. Aí quem é da auditoria, quem é da gestão de risco do controle interno já está com red flag aqui constantemente alertando, né, que tem alguma coisa aí que pode não ser tão bom assim. Outro ponto importante é que nós colocaríamos, por exemplo, os eventos de início, fim, intermediário, né? Bem aqui eu tenho um evento de início, posso colocar um evento do tipo none. Aqui eu posso começar a arrastar minhas atividades e vou documentando o meu processo facilmente assim. Essas caixinhas azuis representam atividades, esses losangos aqui eles representam os nossos gateways, né, que podem ser de tipos diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui o gateway paralelo, em que a partir dele saem tipos diferentes, de 2 caminhos ou 3 caminhos ou mais caminhos, né, a partir dessa única ação, ou seja, tudo tem que ser concluído para que você possa dar seguimento ao processo.
Eu posso ter um gateway exclusivo, né, que é esse aqui em branco, ou com esse marcador, o xizinho, né, que somente um dos caminhos que sai deles vai ser o caminho por onde o processo vai seguir. E você vai ter também os gateways inclusivos, que ele tem possibilidades múltiplas, né, de serem todos os caminhos ou só um ou alguns, tudo bem? Tem aula sobre gateway também lá no nosso curso gratuito aqui de mapeamento de processos no YouTube e também lá no nosso curso Gestão de Processos e Controles de Indicadores. Todas as aulas que estão no YouTube aqui, do curso gratuito, estão lá também, só que lá tem aula que não está aqui. Inclusive, todas as aulas de vídeo só estão lá no curso, mesmo para os alunos que estão matriculados, né? E além disso, né, eu vou ter outros elementos que eu posso colocar aqui, como, por exemplo, artefatos de dados, né? Esse daqui é um exemplo. Posso querer indicar, por meio desse artefato de dado aqui, que ele é um artefato, né, de um relatório, por exemplo, né? Posso dizer que aqui seria um relatório X, e assim por diante, né? E em um determinado momento, quando o meu processo acabar, eu vou lá colocar minha atividade de fim, que eu posso puxar aqui, ó, jogar para cá e me conectar, certo? Ou eu posso puxar diretamente da minha atividade aqui também, ó. Você vai ver que ela aparece aqui, cliquei, arrastei, soltei aqui, e nós temos a nossa atividade de fim. Aqui é um exemplo bem simplista, não estou tratando nenhuma informação específica nesse fluxo, só para vocês terem uma noção de como fica um processo documentado em termos de organização do que é cada elemento dentro do fluxograma de um BPMN. Agora, esse vídeo em si, ele é introdutório. Se você quer realmente entender e ver, inclusive, o exemplo que a gente fez de um processo documentado do zero até o final, aí você vai lá para as nossas videoaulas na playlist de mapeamento de processos, curso grátis de mapeamento de processos, aqui no canal do Produtividade Máxima, tá? E você vai entender um pouco mais sobre cada um desses detalhes. As atividades, por exemplo, se eu clicar com o botão direito aqui, ó, ele vai me dar tipos de tarefa. É uma tarefa do tipo usuário? É uma tarefa do tipo manual? É uma tarefa de serviço, uma tarefa automática, por exemplo, né? Eu posso ver aqui esse tipo de fim. Que tipo de fim é esse? Esse tipo de início. Será que é um início que tem um timer, um temporizador, uma data, uma hora específica para ocorrer? Então tem essas circunstâncias que a gente aborda mais de maneira mais profunda lá no curso. Tanto fala um pouquinho no curso gratuito e de maneira bem mais aprofundada lá no nosso curso mesmo, para quem é aluno, tudo bem? Se você já é aluno do curso, vai lá nas aulas que a gente fala sobre BPMN para você aprender um pouco mais sobre o tópico, né? Óbvio, se você tiver alguma dúvida lá como aluno do curso, você pode perguntar para a gente também. E você que está assistindo aqui no YouTube, né, caso ainda não tenha feito o nosso curso, você pode também perguntar aqui nesse vídeo, né, colocar nos comentários suas dúvidas, que na medida do possível eu vou tentar responder para você o melhor que eu conseguir, tudo bem? Espero que tenham gostado, vou encerrando esse vídeo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhe em suas redes, me segue lá no LinkedIn, a rede que eu estou ativo, né? E a gente vai tentando criar uma comunidade de pessoas que realmente se interessam por gerenciamento de processos e querem aprender mais sobre isso, ok? E é isso, muito obrigado, um abraço para você, felicidade, sucesso e até um próximo vídeo.